Olá pessoal, boa tarde. Uma notícia muito boa para quem é da Serra Gaúcha. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou permissão de abertura do comércio lá com segurança, abertura controlada, como era o pedido de muitos cidadãos lá da Serra Gaúcha, assim como já era de outros munícipes de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, que estava completamente fechado, pelo menos a depender do que estabelecia o decreto do governador Eduardo Leite até o dia de ontem. Para quem não é gaúcho e quer entender melhor a história, ou mesmo para quem é gaúcho e está querendo mais informações, no Rio Grande do Sul vigorava um decreto até ontem do governador Eduardo Leite, fechando todo o estado, lockdown completo, em virtude da pandemia do coronavírus. É claro que atividades essenciais foram liberadas, é claro que teleentregas foram liberadas e muitos prefeitos já atuavam localmente, como é o caso do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, com quem falei hoje, localmente permitia que o comércio funcionasse, desde que de uma forma extremamente controlada, atendendo apenas na porta, com todas as medidas sanitárias tomadas. E agora vem a notícia de que os prefeitos de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, Guilherme Pazin de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, Flávio Cassina, conseguiram, parabéns a eles inclusive, conseguiram convencer hoje de manhã o governador do estado de que era mais prudente permitir que, com controles sanitários, todas as medidas necessárias, fossem reabertos os comércios nas suas cidades e na região da Serra. O que acontece no Rio Grande do Sul acontece em todo o Brasil. Nós temos cidades grandes em que eventualmente há um número maior de casos de coronavírus, inclusive lamentavelmente também de óbitos, e outras cidades muito pequenas nos arredores, onde não há casos, e que estão se preparando ainda para combater, se no futuro houver essa contaminação em massa, que está sendo prevista por todos, a maior parte dos especialistas. Acontece que não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo. Falo também da minha cidade de origem de Dois Irmãos, que continua sob o decreto do governador Eduardo Leite, com a determinação de fechar todos os comércios. Eu falei hoje com a prefeita Tânia Terezinha algumas vezes, ela está neste momento, deve estar chegando em Porto Alegre para falar com o governador, para mostrar também que a situação de Dois Irmãos é diferente da situação de muitos municípios na região metropolitana, em particular de Porto Alegre, que é uma cidade em que há já, segundo o próprio site da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, quase 400 casos confirmados. Dois Irmãos, cidade de 30 mil habitantes, apenas 3 casos de coronavírus, um já curado, o segundo caso em recuperação em casa e só um internado, e a gente espera que tanto o internado como o que está em casa, temos certeza disso, logo estejam recuperados. Não tem transmissão local ou comunitária, como se diz, não tem... o município está tomando todos os cuidados, comerciantes, lojistas que querem reabrir sabem de todos os problemas que essa pandemia pode causar a quem frequentar os seus estabelecimentos e mesmo a si próprio. Está todo mundo com medo, é verdade. A gente precisa realmente levar em consideração tudo isso que está acontecendo no nosso país nesse momento, também no âmbito local. E é por isso que digo que tem todo o meu apoio à prefeita Tânia Terezinha e de outros municípios que, representados por ela, estão pedindo essa reabertura com toda cautela. Agora, essa live aqui era para falar, dizer que a gente está trabalhando em cima disso, mas acabo de ser informado pela minha assessoria aqui de que está confirmado Mandetta, ministro da Saúde, demitido. Alguém me mostrou um tweet, é isso?
Cláudio, do próprio ministro, dizendo que foi comunicado da sua demissão. Acho uma pena pelo lado de não terem conseguido se entender, ele, o presidente da República. Como eu disse, desde o início dessa crise é muito importante que haja serenidade e responsabilidade de todos os envolvidos e coordenação de esforços, né? E aqui o ministro Mandetta, infelizmente, né, até chegar desse momento, não conseguiu, e o presidente certamente também não, né, fazer esse entendimento, e o próprio ministro, portanto, acaba de avisar no Twitter de que foi demitido. Diz aqui o tweet dele: agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde, desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Nelson Taix é o sucessor de Henrique Mandetta. A ele desejamos, portanto, um excelente trabalho agora como novo ministro da Saúde. Está anunciado o oncologista e empresário Nelson Taix, que esteve mais cedo no Palácio do Planalto. Estou aqui com a matéria do antagonista na mão. Vou primeiro, então, terminar de ler os tweets de quem sai. Henrique Mandetta diz ainda: rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoe muito o nosso país. Eu comecei a ler o tweet ao contrário, perdão. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão no Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde, desejo êxito ao meu sucessor no cargo de Ministro da Saúde, rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoe muito o nosso país. Então aqui estão os tweets de Henrique Mandetta, portanto, agora ex-ministro da Saúde, acaba de anunciar que foi demitido do cargo. E reconhecimento ao trabalho que foi feito até aqui. Acho que tem muita coisa que foi importante nesse seu período na frente do Ministério da Saúde. Outras coisas nós mesmos já falamos aqui que poderiam ter sido melhores. Acho que lá atrás o Brasil precisaria ter controlado melhor as suas fronteiras, quem entrava no país, precisaria ter feito mais testes, mas obviamente que nada é perfeito, muito menos no momento de pandemia, quando muitas coisas estão sendo aprendidas no dia a dia. Então, Luiz Henrique Mandetta deixa o Ministério da Saúde e assume Nelson Taix. E agora eu vou ler então a matéria aqui que acaba de sair no Antagonista, escrita por Cláudio Dantas. Vamos lá. Luiz Henrique Mandetta acaba de ser demitido oficialmente do Ministério da Saúde. Ele será substituído pelo oncologista e empresário Nelson Taix, que esteve com Jair Bolsonaro mais cedo no Palácio do Planalto. Taix é formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com especialização em oncologia pelo INCA. Tem MBA em gestão de saúde pelo COP e mestrado em economia na Universidade de York. É fundador do Centro de Oncologia Integrado adquirido pela United Health. Hoje é sócio da Taix Healthcare, uma consultoria de serviços médicos. Atuou como um dos consultores da campanha eleitoral de Bolsonaro para a área de saúde e foi cotado para o ministério na época da transição com o apoio de Paulo Guedes. Mas na época o presidente optou por Mandetta, que tinha o apoio de Onyx Lorenzoni e Ronaldo Caiado, que, como vocês sabem, é governador no estado de Goiás. O novo ministro da Saúde conta ainda com o apoio da Associação Médica Brasileira, do próprio Guedes e de Fábio Weingarten, da SECOM. Então, notícia em primeira mão, que vocês estão tendo aqui, inclusive, por acaso, nessa minha live. Provavelmente entraria numa live também, mas não teria sido tão rápido como agora, porque eu já estava numa live para falar da reabertura do comércio lá no Rio Grande do Sul, em uma série de municípios, e a defesa que eu tenho feito também de que nesse momento a gente apresente ao governador do estado, né, alternativas seguras para que a economia, mesmo que muito mais devagar, não pare completamente. Esse é um apelo de muitas pessoas. Precisa ser de forma segura, precisa ser de forma a respeitar aquilo que a ciência também tem apresentado, né? Isso não é
no Brasil apenas, no mundo todo. Eu tenho familiares que residem fora do país, um irmão na Holanda, um irmão no Panamá. Cada um dos países tem uma forma diferente com a situação. Lá na Holanda, por exemplo, tentou-se primeiro fazer aquilo que muitos chamaram de isolamento vertical, né? Que é mais um distanciamento limitado, né? Limitado, ou seja, deixar só os idosos e mais propensos ao risco, né? De vida, aqueles que fazem parte do grupo de risco, isolados, distanciados da sociedade. Mas a Holanda mesmo já mudou de estratégia e hoje tem um distanciamento muito maior. Ainda assim, feito em muitas partes do Brasil e do mundo. Já no Panamá, onde mora outro irmão meu, que é piloto, inclusive, de companhia aérea, né? A companhia aérea parou lá, como aliás no Brasil as companhias também praticamente pararam, 90% de passagens aéreas a menos vendidas, né? Lá ele pode sair apenas 3 vezes por semana durante 2 horas do dia para fazer compras no supermercado ou para caminhar fora do seu condomínio, e esse horário é determinado com o número da cédula de identidade dele, enquanto sua esposa também tem direito a 3 vezes por semana sair, 3 dias da semana, porém ela não pode sair nos mesmos horários que ele. Se não me engano, homens é segunda, quarta e sexta, mulheres terça, quinta e sábado. Enfim, uma série de experiências internacionais a serem observadas pelo Brasil para permitir que as pessoas em segurança possam frequentar comércios, né, possam continuar, mesmo que de uma forma mais limitada e reduzida, a buscar bens e serviços que são importantes, inclusive para a sua subsistência, e para que elas possam todas, né, trabalhar. Seria isso então. Agradeço a atenção de todos, a todos que estão acompanhando essa live. Quero mais uma vez dizer que estou muito preocupado com a situação no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, estando buscando sempre de forma muito respeitosa acompanhar o que está sendo feito e propor do Rio Grande do Sul. Mandei há pouco ainda uma mensagem por WhatsApp para ele, reforçando o pleito da prefeita de Dois Irmãos, repetindo, uma cidade de 30 mil habitantes, com apenas 3 casos, que está se preparando, esqueci de falar isso, está se preparando para eventualmente receber mais casos no futuro, com uma ampliação até por meio de emendas parlamentares que nós estamos enviando lá para Dois Irmãos e para a região, ampliando leitos no hospital local e permitindo que outros hospitais da região também se preparem. Ou seja, tudo está sendo feito para que haja esta preparação. O que não se pode ter é uma precipitação de fechar tudo num município, e só uso como exemplo mesmo Dois Irmãos, né, de 30 mil habitantes, em que apenas 3 casos até agora foram registrados, né? Felizmente nenhum de óbito, esperamos que continue assim, desejamos pronta recuperação para os 2 casos que ainda estão em tratamento, um em casa e outro hospitalizado, e um deles já curado. Então nós precisamos ter muita tranquilidade nesta hora, temos que continuar nesse ritmo e torcer agora, né, para concluir esta live, que o novo ministro que chega, Nelson Teich, mais do que assumir o Ministério da Saúde, que tem uma responsabilidade enorme no combate a essa pandemia, a este novo coronavírus, a gente espera que o novo ministro da Saúde possa coordenar transversalmente o trabalho dentro do Poder Executivo, horizontalmente com os demais poderes, legislativo, judiciário. A gente está vendo uma série de bateções de cabeça desnecessárias, e também verticalmente com estados e municípios, né? Acho que isso que realmente está ainda em falta. Mandetta, por todos os méritos que teve na sua passagem pelo Ministério, ele não conseguiu fazer esse trabalho, né? E seja por questão pessoal ou não importa, não precisamos mais entrar no mérito, já passou, mas não conseguiu fazer esse trabalho transversal dentro do governo, horizontal com outros poderes e vertical com estados e municípios. E o que eu mais desejo é que o novo ministro da Saúde tenha esta serenidade e responsabilidade
para fazer com que isso aconteça e para que ele possa trabalhar, portanto, em parceria com governadores e prefeitos, não contra governadores e prefeitos, e vice-versa, que prefeitos e governadores trabalhem em parceria com o Ministério da Saúde, em parceria com os demais ministérios, todos, né? O Ministério da Infraestrutura do Tarcísio é importante, o Ministério do Moro na Segurança e Justiça Pública é relevantíssimo, inclusive muitos bandidos sendo soltos nesse momento, né? Por conta dessa justificativa, né? De combate à pandemia, que é muito, muito, muito importante a participação do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, em todas as iniciativas, tanto porque o financiamento da saúde agora é prioridade, como também porque muitas pessoas vão precisar de um resgate do Estado nesse momento. Como sempre digo, eu sou liberal e o liberal tem uma convicção de que as forças do mercado, né, as forças da sociedade são por si suficientes em períodos de paz para gerar riqueza, para gerar prosperidade, por isso a menor interferência do Estado é sempre desejado, porém em período de guerra, em período de pandemia, quando as forças do mercado elas faltam, quando o mercado está praticamente desativado, não há outra saída senão o Estado intervir de um lado e, claro, a sociedade exercer a solidariedade. Eu quero aproveitar e dizer que tem uma iniciativa muito bonita, meu amigo Zuco e também a minha amiga Karen Misculin, os dois me pediram vídeos, já fiz, e tantos outros que estão participando aí dessa grande ação Unidos pelo Rio Grande. Quem é do Rio Grande do Sul pode entrar no site, né, acho que é abre.ai, algo assim, mas se entrar no Google vai achar Unidos pelo Rio Grande, vai lá, você faz uma doação de meia cesta básica, uma cesta básica, 5, 10, 100, quantas você puder ajudar para praticar essa solidariedade que é importantíssima. Muitas igrejas também se movimentando. Parabéns a todos aqueles que estão sendo solidários nesse momento. Então nós temos que ter essa atitude transversal dentro do governo, com todos os ministérios, citei só 3, mas obviamente todos precisam estar incluídos. Desenvolvimento regional do grande ministro Rogério Marinho também. Todos os poderes, né, Legislativo, Câmara e Senado, ou seja, Congresso Nacional, Poder Judiciário, precisam estar alinhados, o inimigo é um só, e também todas as esferas, governadores e municípios. Para concluir, então, mais uma vez aqui, lendo a notícia que saiu há pouco do Antagonista, né, assinado por Cláudio Dantas, Mandetta demitido, Nelson Taix assume Ministério da Saúde. Luiz Henrique Mandetta, para quem está chegando agora, só lê o currículo ainda uma vez para todos estarem ao pé da situação, acaba de ser demitido oficialmente do Ministério da Saúde, será substituído pelo oncologista e empresário Nelson Taix, que esteve com Jair Bolsonaro mais cedo no Palácio do Planalto. É formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, com especialização em oncologia pelo INCA. Tem MBA em Gestão de Saúde pelo COP e mestrado em Economia na Universidade de York, fundador do Centro de Oncologia Integrado, adquirido pela United Health. Foi um dos consultores da campanha eleitoral de Bolsonaro pela área da saúde, tinha sido cotado no passado, mas o presidente optou na época pelo ministro, agora ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta. Tá certo, pessoal? Então, bom trabalho ao Nelson Taix, que assume o Ministério da Saúde. Quem puder, obviamente, precisa ficar em casa. Parabéns a todos aqueles que estão se dedicando aos profissionais da saúde, todos aqueles que estão trabalhando também no dia a dia para, enfim, fornecer os serviços e produtos mais básicos para a nossa subsistência, e desejo também que todos, o quanto antes, possamos superar essa grave crise pela qual nós estamos passando, uma crise econômica, uma crise social, uma crise de saúde, em primeiro lugar, que está gerando essa crise econômica e social, e agora a gente está vendo, inclusive, uma crise de segurança pública por conta desse absurdo de soltar bandidos que estavam presos por conta da pandemia, soltá-los. Nós estamos fazendo de tudo para reverter isso. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. Em seguidinha estarei apreciando mais projetos de lei no plenário da Câmara ou via remota aqui do meu gabinete, votando pelo bem do Brasil. É isso que a gente espera da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e de cada autoridade representante do poder público neste momento que o Brasil tanto precisa de lideranças sérias.
Tá certo, pessoal? Um abraço a todos, uma boa tarde e em breve mais notícias por aí. Valeu!